galerinha, tudo bem? Professora Valerie na área, né? Vamos aí para mais uma aula de matemática nesta semana. Então vamos lá. O que nós vamos falar esta semana? Nesta semana nós vamos falar um pouquinho sobre polinômios. Nós vamos começar a estudar polinômios, tá? Bom, então o que a gente tem que falar sobre polinômios? Vamos pegar essa situação aqui. Eu quero a expressão algébrica que representa a área dessa figura abaixo. Que figura que é essa daqui? Essa figura é formada por um retângulo, né, que é a figura 1, e um quadrado, que é a figura 2. Para eu escrever a área dessa figura toda aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa figura e vou quebrar nessas duas partes, né? Nesse retângulo e nesse quadrado, tá? Então, para a gente dar continuidade, vamos olhar aqui. Eu tenho a minha figura, né? Com esse retângulo aqui, que é a figura 1, que tem comprimento B e largura A. E o meu quadrado, que tem comprimento x e largura x. É lógico que tem que ser igual, né? Porque o quadrado, ele é um quadrilátero que tem todos os lados iguais, né? Então, como que eu vou calcular a área dessa figura toda? Ela pode ser calculada somando-se a área da figura 1 com a área da figura 2. Nós já vimos, né, para trás aí, que área de quadrilátero é o quê? Tanto de retângulo quanto do quadrado, que é comprimento vezes a largura. Então, da figura 1, a área da figura 1, que é comprimento B e largura A, vai ficar o quê? A vezes B, que podemos escrever também desta forma, AB. E a figura 2, que é um quadrado, vai ser comprimento x vezes largura x. Então, x vezes x vai dar x ao quadrado. Logo, para eu poder calcular a área dessa figura, eu vou somar a área da figura 1 com a área da figura 2, que vai ser o quê? AB mais x2. Então, essa expressão AB mais x2 é o quê? É uma adição de monômios, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. A Marina e a Andressa foram a uma doceria. Marina comeu 3 doces e cada doce custa x reais. Andressa, por sua vez, comeu 2 doces de outro tipo, que custa y reais de cada um. Qual é a expressão literal que representa a quantia que as duas gastaram juntas? Bom, o que é expressão literal, Sora? É a mesma coisa que expressão algébrica. Literal lembra letra, né? Então, aqui a nossa expressão vai ser com letrinha, tudo bem? Então, vamos lá. O que a Marina comeu? A Marina comeu 3 doces a x reais cada um. Então, ela comeu 3 vezes x. A Andressa comeu 2 doces a y reais cada um. Então, vai ser 2y. As duas gastaram juntas, a quantia que as duas gastaram juntas foi o quê? Os 3x da Marina mais os 2y da Andressa. Então, essa expressão que a gente acabou de montar aqui, 3x mais 2y, é o quê? É uma adição de monômio. Então, para a gente poder fazer essa expressão algébrica, né, qualquer expressão algébrica de monômios não semelhantes, ela é determinada por polinômio. Então, o que é o polinômio para nós? É a adição de algébrica de monômios não semelhantes. Tudo bem? Então, repetindo, a polinômio é a adição algébrica de monômios não semelhantes, né? Tá? Então, continuando. O que é aqui exemplos de polinômios?
AB mais x2, 3x mais 2y, sem x mais 10y mais 2, y menos 2y, y menos 2x. Tá, professora, peraí, e aí, né? Qual a diferença de polinômio para monômio? Se a gente olhar aqui, um polinômio, ele é montado com a união de soma ou subtração, no caso aí por isso que a gente chama de adição algébrica, de monômios. Então, aqui, o nosso AB é um monômio. O nosso x2 é um outro monômio. Se eu juntar os dois monômios, vira um polinômio, tá certo? Bom, a mesma coisa aqui, 3x é um monômio, 2y é outro monômio. Se eu juntar os dois, ele vira um polinômio. Mas, senhora, eu não posso fazer 3x mais 2y e dar um valor? Não. Por quê? Porque eu só posso juntar monômios semelhantes. Se eles forem diferentes, eu tenho que deixar apenas indicado, tá? Aí ele vira o nosso polinômio. Então, só para a gente lembrar assim, alguns conceitos, né? O que significa a palavra mono? Mono significa um só, monossílabo, uma sílaba, tá? Poli significa muitos, polissílaba são muitas sílabas, tá? Polígono são muitos lados. Bom, qualquer monômio é considerado um polinômio. Então, polinômio é o nome para todos os monômios também, tá? Se eu tiver um monômiozinho, por exemplo, AB, e eu quiser chamar ele de polinômio, não tem problema nenhum, tá certo? Os monômios que formam um polinômio são denominados os termos do polinômio. Então, cada pedacinho desse daqui que está formando o nosso polinômio, ele é chamado de termo, tá? Bom, o monômio 2xy é um polinômio de um só termo. Então, ele recebe um nome especial, que é um monômio. O polinômio y menos 2x, que tem dois termos, ele recebe um nome separado também, que é o binômio. Bi quer dizer 2. O 100x mais 10y mais 2, que tem três termos, ele é chamado de trinômio. E a partir de 4 termos, a gente chama de polinômio, tá? Então, esses termos, esses três aqui, monômio, que tem um termo só, binômio, que aparece dois termos, trinômio, que aparece três termos, eles são polinômios que têm nomes especiais, tá? Mas isso aí não muda em nada, é só para dizer que ele tem um nome diferenciado, tá ok? Continuando. A gente vai falar agora de um polinômio reduzido. O que significa o polinômio reduzido? Digamos que você tem, né, esse polinômio aqui, bonitinho, do jeito que está escrito aqui, ó, x2 mais xy mais xy mais x2 mais xy. Nossa senhora, fiquei louca já com esse monte de x aí. Bom, o que acontece? Se a gente observar, nós temos termos aqui, ou monômios, que a gente pode chamar, que são semelhantes. Como eles são semelhantes, a gente pode juntar esses termos algebricamente. A gente pode fazer a soma, adicioná-los algebricamente. Então, se eu pegar aqui o x2 e juntar com o outro x2, colocar eles dois pertinho aqui, e juntar os xy todos juntos no mesmo lugar, o que vai acontecer? Se eu tenho um x2 com mais um x2, vai ficar 2x2. 1xy mais 1xy mais 1xy, eu tenho quantos? 3xy. Então, a gente já viu aí na aula passada, né, nas aulas passadas, a questão de adição algébrica de monômio, tá? Então, esse polinômio 2x ao quadrado mais 3xy é a forma reduzida desse polinômio enorme que nós escrevemos aí, tá certo? Bom, então vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu tenho,
né, esse polinômio e quero escrever a forma reduzida dele. 3a menos 5ab mais 8b menos 2a mais 3a mais b. Então, eu separei aqui coloridinho para vocês poderem visualizar melhor. O 3a e o menos 2a eu pus aqui juntinho, porque são termos semelhantes. O menos 5ab com mais 3ab também coloquei juntinho aqui. E 8b com mais b, né, para ficar tudo junto. O que nós fizemos? Nós agrupamos os termos semelhantes. Aí agora a gente faz o eu tenho, eu devo. Se eu tenho 3a e gastei 2a, me sobrou 1a. Se eu devo 5ab e tenho 3ab, estou devendo 2ab. Se eu tenho 8b com mais 1b, vão ficar 9b's. Então, eu tenho agora a forma reduzida, ou também pode ser chamado de polinômio reduzido desse polinômio dado, tá certo? Então, a gente simplifica o polinômio maior e escreve ele de uma forma mais simples, mais fácil de ser entendida, tá ok? Então, escrever na forma reduzida é simplificar o polinômio dado, tá bom? Bom, continuando. Mais um exemplo aqui, agora é com chaves, com parênteses, né, para a gente poder trabalhar aí a distributiva. Então, eu tenho aqui o polinômio e quero escrevê-lo na forma reduzida. 3x2 menos, abre parênteses, menos 9x mais 4, fechou, mais, abriu, menos 7 mais x2 menos 3. Bom, primeiro a gente tem que sumir com os parênteses, né? E vamos fazer o quê? Utilizar a propriedade distributiva, tá? Então, aqui o 3x2 fica quietinho. Esse menos vai jogar para cada um dos termos que estão aqui dentro do meu parênteses, certo? Então, ele vai ficar menos com menos mais 9x, menos com mais, vai ficar menos 4. Beleza. Agora, esse mais que está na frente desse parênteses vai jogar para cada um dos termos que estão aqui. Então, mais com menos fica menos 7x, mais com mais fica mais x2, mais com menos fica menos 3. Bom, organizando aqui, agrupando os termos semelhantes, nós vamos ter 3x2 com mais 3x2 com mais x2, mais 9x com menos 7x, menos 4 com menos 3. Organizando, 4x2 com mais x2 fica 4x2. 9x menos 2x sobram 2x positivo para mim. Se eu devo 4 e devo 3, eu devo 7. Então, esta é a forma reduzida do nosso polinômio, tá? Agora, nós vamos falar sobre o grau do polinômio. O que é o grau do polinômio? A gente já viu o grau de monômio, agora nós vamos ver grau de polinômio. Bom, então, o grau de um polinômio não nulo é dado pelo seu termo de maior grau. O que significa isso? Então, se a gente pegar esse polinômio aqui, a3x menos 2a4x3 mais 9ax2, ele vai ser do sétimo grau. Por quê? Aqui, esse monômio, como é que eu acho o grau do monômio? É só somar os expoentes das letras do monômio. Então, 3 com mais 1, esse aqui é do quarto grau. Aqui, A4x3, se eu somar os dois aqui, vai dar 7. 4 com 3, 7. Nesse daqui, 9ax2, o A é de expoente 1, com mais 2 do expoente x, né, expoente do x vai ficar 3. O maior grau aqui é o grau 7. Então, esse polinômio é do sétimo grau. A mesma coisa aqui embaixo, nesse outro exemplo. Esse polinômio x3 mais 6x2y2 menos 2xy, ele é do quarto grau. Por quê? x3 é do terceiro. 6x2y2 é do quarto, porque
2 mais 2, 4. E 2xy, ele é do segundo grau. Aqui em cima é 1 com mais 1, então fica 2. Logo, como o maior expoente, o maior grau é esse daqui, né? O maior expoente é esse daqui, então ele fica sendo do quarto grau, tá? Bom, assim como lá em monômio a gente pode estabelecer o grau a partir de uma letra, aqui também a gente pode fazer isso em relação ao polinômio, tá? Esse grau, ele pode ser estabelecido também em relação a uma determinada variável. Então, no caso, o grau é dado pelo maior expoente com que a variável figura nos termos não nulos do polinômio. Traduz, Sora, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Esse polinômio aqui, x3y mais 3x2y4. Se eu olhar em relação à variável x, ele vai ser do terceiro grau. Por quê? Em relação a x, aqui o x é 3 e aqui o x é 2. Então, o maior é esse daqui. Se for em relação à variável y, aqui o y é 1 e aqui o y é 4. Então, ele vai ser do quarto grau em relação à variável y, tá? Então, a gente pode ter o grau em relação do polinômio somente e também podemos ter o grau em relação a uma determinada letra. Tudo bem? Continuando. Nós podemos encontrar também polinômios com uma variável somente, tá? Não ficar aquela bagunça de letra, aquela festa de letra. E isso daqui é o que nós vamos encontrar mais facilmente, tá? Com uma só variável. Então, eu tenho aqui dois polinômios reduzidos, tá? X ao quadrado mais 7x menos 10 e x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1. Esses dois polinômios aqui, eles são denominados polinômios na variável x. Por quê? Porque só tem a letra x, não tem outra letra aqui, tá? E quando a gente está trabalhando com um polinômio de uma única variável, é costume a gente escrever esse polinômio de forma ordenada, como segundo as potências decrescentes da variável x. Então, por exemplo, qual é o maior grau aqui desse polinômio? É o 2. Então, a gente vai ter lá grau x2, depois o x1, o x sozinho, e depois x0, que é o sem x. Tá? A gente sempre vai escrever do maior expoente até o menor, tá? Então, a mesma coisa aqui, x3 não tem x2, x e sem x, né? 5x4 menos 7x3 menos x2 mais 2x menos 10. Então, ó, 4, 3, 2, 1, 0. 3, 2 não tem, 1, 0. 2, 1, 0. Sempre nesta ordem decrescente, tá? Sempre dessa forma ordenada. E vocês viram, por exemplo, lá naquele outro lá, que estava faltando, que tinha um monômio com um termo faltando. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que ele é um polinômio incompleto, tá? Então, quando ele estiver ordenado e não aparecer uma ou mais potências na variável x, a gente vai dizer que esse polinômio é incompleto. Nesse caso, os coeficientes numéricos dos termos que não aparecem, eles são zero, tá? É o monômio nulo, aquele que a gente já viu anteriormente, tá? Então, quando for necessário, em alguns casos, a gente pode pegar esse polinômio incompleto e escrevê-lo de forma completa, né? Completá-lo na forma geral, que é colocando o termo que está faltando com um zero na frente. Nossa, Sandra, mas para que isso? A gente vai ver daqui a pouquinho que isso às vezes é necessário, principalmente quando a gente for fazer a soma, né? Somar os polinômios, tá certo? Que se tiver faltando algum termo, você pode completar para facilitar um pouco a sua vida ali, tá certo? Então, no caso aqui, por exemplo, esse x4 menos 9, ele é incompleto
e a gente pode escrever ele dessa forma: x à quarta mais 0x3 mais 0x2 mais 0x menos 9. A gente pode completar os espaços que estão faltando, tá? Para poder escrevê-lo na forma geral ou na forma reduzida, tudo bem? Então, para a gente finalizar agora, o último tópico é a adição algébrica de polinômios, tá? O que é adicionar algebricamente um polinômio? É você adicionar algebricamente os seus monômios semelhantes. É aquilo que a gente já estava fazendo lá no começo, tá? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Eu peguei um probleminha. Um mesmo aparelho eletrodoméstico é vendido em duas lojas diferentes, nas seguintes condições. A loja 1 tem a entrada de 2x reais e 5 prestações iguais de y reais. A loja 2 tem uma entrada de x reais e 3 prestações iguais a y reais. Nessas condições, qual é a diferença entre os preços das duas lojas? Bom, então vamos resolver, né? Então, a primeira loja lá, o polinômio que a gente vai escrever o polinômio que representa o preço da primeira loja. Ele falou que tem uma entrada de 2x mais 5 prestações de y. Então, o polinômio que vai representar o preço da loja 1 é esse aqui, 2x mais 5y. A segunda loja é uma entrada de x mais 3 parcelas de y. Então, o polinômio de preço da loja 2 é x mais 3y. A diferença entre os preços das duas lojas, ela vai ser escrita da seguinte maneira. Lembrando, diferença é conta de menos. E no caso tem que ter uma ordem, é a diferença entre o preço da loja 1 para o preço da loja 2. Então, a diferença entre o preço da loja 1, 2x mais 5y, e o preço da loja 2, x mais 3y. Para a gente começar a resolver isso daqui, nós vamos aplicar a propriedade distributiva, tá? Então, aqui a primeira a gente copia, 2x mais 5y, e esse menos vai distribuir para os outros pedaços do parênteses na frente dele. Então, menos com mais vai ficar menos x, menos com mais, menos 3y. Agrupando os termos semelhantes, nós vamos ter 2x menos x mais 5y menos 3y. Então, se eu tenho 2x e gastei 1x, vai sobrar 1x para mim. Se eu tenho 5y e gastei 3y, vão me sobrar 2y. Então, a diferença entre os preços vai ser expressa por esse polinômio. 2x mais, x mais 2y. Bom, mais um exemplo agora. Qual é o polinômio que representa o perímetro da figura seguinte? Essa figura é um triângulo e ela tem lados a menos 3, a mais 10, 2a mais 1. Lembrando que perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, nós vamos pegar, começando aqui, 2a mais 1, mais a mais 10, mais a menos 3. Como nós temos vários parênteses aqui, vamos aplicar a distributiva para poder resolver, tá certo? Então, 2a mais 1, mais com mais dá mais a, mais com mais 10. A mesma coisa para esse sinal aqui, mais com mais a, mais com menos, menos 3. Agrupando os termos semelhantes, eu tenho 2a com mais a com mais a, aqui o 1 com mais 10, menos 3. Então, organizando, 2a com mais a com mais a, quantos as? 4as. 2 com mais 1, 3 com mais 1, 4. Aqui agora os números. Tenho 1 e tenho 10, tenho 11. Tenho 11, gastei 3, me sobrou 8. Então, o polinômio que vai representar o perímetro da figura é 4a mais 8.
Continuando. Bom, e agora? Apareceu aqui um exemplo de um polinômio para a gente poder fazer essa soma, tá? Essa resolução, calcular o valor de 5a mais 7ab menos 4b, mais menos 2 mais 3ab mais 3b. A gente pode resolver de duas formas, tá? Podemos resolver na horizontal, né? Organizando aqui como a gente está fazendo. 5a mais 7ab menos 4b, aplica a distributiva, menos com mais, menos 2a, mais com mais 3ab, mais com mais 3b. Agrupa os termos semelhantes, 5a menos 2a, 7ab mais 3b, menos 4b mais 3b. Aí, fazendo eu tenho, eu devo. Tenho 5a e gastei 2a, me sobrou 3a. Tenho 7ab e ganhei mais 3ab, então eu tenho 10ab. Devo 4b e tenho 3b para pagar, ainda fico devendo 1b. Essa conta aqui, a gente também pode fazer ela em pé, né? Fiquem à vontade aí para fazer ou na horizontal ou na vertical, tá? Isso aí fica a critério de vocês. Bom, como que eu vou fazer essa conta na vertical? Eu vou pegar o primeiro monômio que está aqui, desculpa, o primeiro polinômio que está aqui, 5a mais 7ab mais 4b. Como eu vou somar, então quer dizer, o mais não mexe com o sinal. Então eu vou colocar todo mundo aqui do segundo polinômio na segunda linha. E eu vou alinhar todos os polinômios, os monômios semelhantes. Então A embaixo de A, AB embaixo de AB e B embaixo de B. E daí, na hora de fazer as contas, eu só vou olhar os números com os sinais, com seus respectivos sinais, tá? Então, se eu tenho 5 e gastei 2, sobrou 3A. Se eu tenho 7 e ganhei 3, me sobra, né, mais 10AB. Se eu devo 4 e tenho 3, eu fico devendo 1B. Então, vocês podem ou fazer a conta na horizontal, do jeitinho que está aqui, escrevendo todos os termos, ou vocês podem colocar na vertical, né, alinhando os termos semelhantes. Tudo bem? Então, outro exemplo. Agora aqui, calcular x mais 2x mais 5y menos 6xy, menos x menos 2xy mais 7y. Bom, na horizontal, copiei. O primeiro aqui, né, vou colocar 2x mais 5y menos 6xy, porque não tem nada para mexer. O menos agora, ele vai fazer a distributiva para poder sumir. Menos com menos, mais x, menos com mais, menos 2xy, menos com mais, menos 7y. Agrupando os termos semelhantes, eu vou ter 2x mais x, 3x, mais 5y menos 7y, menos 2y, menos 6y, menos 6xy, menos 2xy, menos 8xy, tá? Então, da mesma forma que eu fiz ela na horizontal, agrupando os termos semelhantes, aplicando a distributiva, eu posso fazer em pé. Aqui, o que eu tenho que tomar cuidado quando eu faço ela em pé? A gente sempre vai fazer conta de mais, tá certo? A gente nunca vai fazer conta de menos. Mas, Sora, a conta é de menos, e aí o que a gente vai fazer? Esse menos aqui, eu vou trocar todos os sinais. Eu já vou aplicar na hora de escrever, trocando os sinais aqui de baixo, o que vai facilitar a minha vida, tá certo? Então, como a primeira aqui não tem nenhum sinal, eu vou copiar do jeito que tá, certo? Aqui, como eu quero fazer conta de menos, eu vou trocar os sinais de todos os monômios que estão aqui, de todos os termos que estão dentro do polinômio, tá? Então, quem é menos, eu vou escrever mais. Quem é mais, eu vou escrever menos. E lembrando que quando você for fazer na conta em pé, você tem que alinhar, né, todos os monômios semelhantes. X com x, y com y e
XY com XY, tá bom? Fica a critério de cada um. Estamos chegando ao final da aula já, tá, galera? Vamos lá. Agora aqui um caprichado. Eu tenho 3 polinômios, tá? O P1, que é x3 mais 4x2 menos 3x mais 7. O P2, 3x3 mais 6x menos 5. E o P3, x2 mais 2x mais 3. E eu quero calcular P1 mais P2 menos P3. Vamos fazer na horizontal. P1, escreve o polinômio P1 entre parênteses, mais o P2, você também coloca ele lá entre parênteses, menos o P3, que você também coloca entre parênteses. Aí, para poder sumir com esse monte de parênteses, nós vamos aplicar a distributiva, tá? Como na primeira aqui não tem nenhum sinal, a gente vai copiar todos os termos. Como aqui é mais, ele não vai mexer com os sinais do segundo, que a gente também copia. Aonde que a gente para? Quando aparece o bendito do menos. O menos nós vamos trocar todos os sinais. Então, menos com mais, menos x2, menos com mais, menos 2x, menos com mais, menos 3. Aí, para resolver, nossa, que bagunça! Ela fica um pouquinho bagunçada mesmo, por isso que a gente agrupa os termos semelhantes. A gente escreve novamente, porém colocando todos os termos semelhantes juntos para facilitar, tá? Então, tenho um x3 com mais 3x3, vai sobrar 4x3. Se eu tenho 4x2 e gastei um x2, me sobrou 3x2. Se eu devo 3x e tenho 6x, vai me sobrar 3x. E se eu gastar 2x, vai me sobrar 1x. E aqui, tenho 7, gastei 5, sobrou 2. Tenho 2 e gastei 3, estou devendo 1. Tá? Então, essa é a forma de você resolver colocando na horizontal. Ah, mas eu quero fazer na vertical. Beleza, então vamos fazer. Você vai escrever aqui a conta P1, que é positivo, mais P2, que é positivo, e o menos P3 aqui, ó, coloca o sinalzinho na frente, tá? Como o P1 é positivo, eu vou escrever o meu polinômio aqui sem mexer com o sinal de ninguém. O meu P2 também é positivo, só que vocês percebam que o P2 está faltando um termo, que é o termo x2. Então, esse pedaço aqui, ou você escreve 0x2, ou você deixa em branco, como a gente está colocando aqui, tá? E o P3, que é negativo, eu vou pegar o P3 do jeito que ele está escrito, do jeito que ele foi dado, e vou reescrevê-lo, substituindo, trocando os sinais. Então, o x2, que é positivo, eu vou escrever menos x2. O 2x, que é positivo, menos 2x. E o 3, que é positivo, menos 3. Aí eu só vou fazer a soma algébrica de cada termo semelhante aqui para colocar os resultados aqui embaixo, tá? Novamente, fiquem à vontade para fazer da forma como acharem melhor. Entendi melhor assim, Sora, na horizontal. Tranquilo, resolva na horizontal. Nossa, mas eu gostei muito desse daqui na vertical. Tranquilo, faça na vertical. Só lembre-se, né, que tem que sempre agrupar os termos semelhantes, tanto na horizontal como na vertical, tá certo? E agora, o que que acontece? Nós já temos aí bastante conteúdo para vocês estarem, né, trabalhando. Eu vou mandar para vocês aí no Google Classroom e no WhatsApp, no nosso grupo, a lista de exercício e também a teoria, tá ok? Um arquivo com a teoria. Vocês podem imprimir ou copiar, tanto faz. Quem não tiver impressora, fica à vontade, tá? Se quiser imprimir também, fica à vontade. No caso, esse exercício deverá ser feito no caderno, porque é um exercício, ainda não é atividade para nota, tá? Não vai ser necessário vocês entregarem para mim, nem postar resposta nenhuma, tá?
e depois eu vou enviar uma atividade para nota para a gente poder avaliar esse conteúdo, tá? Qualquer problema vocês me chamem lá no grupo, pode ser pelo grupo, pode ser no privado, fiquem à vontade, tá certo? Que eu estou aqui para poder ajudá-los. Bons estudos, tá certo? Aí a gente finalizou aqui a nossa apresentação, tá? E aí é o seguinte, nós acabamos aí o nosso conteúdo de polinômios, por enquanto, tá? A gente está começando ele, mas terminamos a nossa aula. Fiquem com Deus, tá? Eu estou aí para qualquer dúvida que vocês tenham. Façam os exercícios, a lista está meio longa mesmo, mas é para treino, é para vocês poderem ficar bem craques aí na nossa matéria, na nossa disciplina, tá bem? Eu estou à disposição de vocês e, para variar, fiquem em casa, tá ok? Porque logo, logo a gente vai estar junto, a gente vai estar aí saudável e dando continuidade na nossa vida, tá certo? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até depois. Tchau, tchau.